Oi, meu querido amigo, minha querida amiga que quer aprender a cozinhar como chefe. Muito bem-vindo aqui a esse canal. Se você já está aqui há algum tempo, muito obrigada por me acompanhar o meu trabalho. Para você que ainda não me conhece, eu sou a chefe Lori Luz. E nesses vídeos aqui despretensiosos, onde eu sento para bater um bate-papo com vocês, falando sobre gastronomia, o meu propósito é te dar dicas de técnicas, de receitas e tudo que eu puder passar sobre esse universo maravilhoso que a gente tanto gosta, né, da gastronomia. Então, o vídeo de hoje é sobre culturas gastronômicas. Para você que quer aprender a cozinhar como chefe, você precisa entender um pouco da cultura gastronômica nacional e internacional. Sim, você precisa entender não só aqui da nossa gastronomia brasileira, mas também da gastronomia, pelo menos dos principais países que marcam presença forte na gastronomia. E, gente, as culturas gastronômicas não tem uma melhor do que a outra, tá? Não tem como dizer que uma cultura é melhor do que a outra. Não tem como dizer que uma cozinha é melhor do que a outra. É uma riqueza, é uma infinidade tão grande que o ser humano é capaz de criar, que a gastronomia ela também se expressa dessa forma, com muita riqueza, com muitas especificidades que a gente tem que aprender a respeitar. E para respeitar as tradições gastronômicas dos mais variados países, a gente tem que conhecer, não é verdade? Porque a gente não consegue respeitar aquilo que a gente nem conhece. Então, eu tô aqui nesse vídeo para expor um pouquinho para vocês sobre a importância da diversidade das culturas gastronômicas daqui do Brasil e de outros países também, para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa riqueza que a gastronomia de vários países. E quando a gente começa a entender as semelhanças e as diferenças entre elas, é muito interessante, isso enriquece muito o nosso jeito de cozinhar, isso aumenta muito o nosso repertório de cozinheiro. A gente começa a se libertar das receitas, a gente começa a criar, tá? Tendo toda essa bagagem. Então vamos começar falando sobre a cultura gastronômica do Brasil. Gente, só um parênteses aqui, esse assunto é vastíssimo e eu não tenho a pretensão de encerrar ele aqui nesse vídeo curto para vocês, mas eu vou tentar falar o máximo que eu puder de cada cultura gastronômica que eu for abordar, tá bom? Então, assim, antes de começar com a brasileira, eu queria também falar que vocês já pararam para pensar que nós, como seres humanos, somos a única espécie que cozinha. É isso mesmo, é interessante, faz parte da nossa evolução. Inclusive, a descoberta do fogo e com ele dos alimentos cozidos fez assim a nossa evolução deslanchar, né? Lá nos tempos do Homo erectus. Então, assim, o cérebro se desenvolveu muito a partir dos alimentos cozidos. Então, assim, cada povo foi dominando o fogo e criando as suas técnicas de cozinhar os alimentos. Isso tem muito a ver com o terroir. Terroir é uma expressão francesa, mas que a gente usa no mundo da gastronomia para designar o local onde aquele ingrediente é produzido. E o terroir influencia muito naquilo que é produzido, né? No sabor das frutas, nos vinhos, né? E no mundo dos vinhos isso é muito falado, né? Do terroir. Na gastronomia também a gente fala, porque um tomate plantado aqui é diferente de um tomate plantado em outro lugar. Então, falando um pouco da cultura gastronômica brasileira, o Brasil ele tem uma costa, um litoral, né, muito amplo. Então, logicamente, é baseada em peixes e frutos do mar, né, na pesca. Então, a gente tem essa tradição de misturar peixe com leite de coco, que apesar de não ser uma planta daqui do Brasil, ela foi trazida com a colonização. Ela se desenvolveu muito bem aqui, principalmente no litoral. Então, unir frutos do mar e peixes com coco faz parte da nossa tradição, tá? E as muquecas. A gente tem, no mínimo, três muquecas diferentes no Brasil, né? Tem a muqueca baiana, a muqueca capixaba
e a moqueca paraense. Eu não vou me ater aqui aos detalhes de diferenças de uma e outra, mas você pode pesquisar e você vai entender por que a gente tem tanta moqueca no Brasil, né? Por conta dessa costa, esse litoral imenso que a gente tem, cheio de praias belíssimas logicamente a pesca é uma das principais atividades. Outra coisa que a gente tem que é muito brasileiro é a culinária amazônica. Então, assim, no Brasil, que é um país continental, um país enorme, a gente não tem só uma cultura gastronômica. Isso acontece com outros países também. Então, a gente tem a culinária do sul, que é diferente da amazônica, que é diferente do nordeste. E indo além dessas separações geográficas por região, né? Centro-oeste, nordeste, sul, sudeste, norte. Não sei se eu me esqueci de algum, se eu esqueci, vá desculpando aí. Mas você pegou a ideia, né? Então, além dessa diferença por região, existe uma diferença muito interessante que é por bioma, pela natureza, trocando em miúdos. Então, assim, dependendo do bioma, da vegetação, dos animais, do clima, das regiões, é que a gente vai ter uma gastronomia diferente das outras, tá? Então, é aí que a gente chama da culinária amazônica, que pega também um pouquinho ali do Piauí e vai até o Acre, né, do outro lado. Então, vamos abrir a nossa mente para pensar além das regiões. Existe a culinária regional, sim, mas a culinária regional, ela tem uma transição de acordo com o bioma, se é pantanal, se é cerrado, se é sertão, se é litoral. Então, o litoral, ele permeia várias regiões do Brasil e a gente tem uma culinária que é parecida em todo esse litoral, tá bom? Então, essa é a ideia. Ainda que nas Américas, a gente tem, por exemplo, a culinária mexicana, né? Na América do Norte. E o México, ele é um país que respeita demais as tradições, tem a cultura do milho muito forte, né? O cultivo do milho. As pimentas, logicamente. Todo mundo, quando pensa em culinária mexicana, já pensa logo em comida apimentada. E não é para menos, realmente lá tem mais de 50 variedades de pimentas, desde as mais fraquinhas até as mais fortes. E a comida apimentada do México, a autêntica mesmo, realmente é muito apimentada, mas nós, como cozinheiros, devemos saber equilibrar os sabores para que agrade ao paladar da maioria das pessoas, né? Então, mas tem que ter pimenta mesmo, senão não é a comida mexicana. Então lá tem muito prato feito com milho, tem milho de todas as cores lá. Todas as cores não, tô exagerando. Mas tem milho preto, tem milho vermelho, além do amarelo, tem o branco. Então, gente, é muito tipo de milho, é muita variedade de pimenta e assim é uma culinária baseada muito nas tortilhas, nos burritos, nachos, enchiladas. Todos esses são pratos que têm como base um pão achatado de milho, né? Ou uma bolachinha, digamos assim, né? Uns mais crocantes, outros mais macios, mas todos eles feitos com milho. Então, o México é muito interessante por isso. Quando eu penso em México, eu penso além das pimentas e quero que você também passe a pensar além das pimentas, tá bom? Tem muitos outros temperos lá, temperos frescos e ervas típicas de lá e o milho, como eu falei, que é muito importante para os mexicanos, para sua culinária, né? Então, indo um pouquinho agora para o lado da Europa, eu não poderia deixar de falar da Itália, que são pratos que aquecem o meu coração. Eu adoro as tradições culinárias italianas. E lá a gente também pensa logo em quê? Macarrão, pasta, né? Mas é muito além disso, muito além do molho de tomate. Eles também têm uma costa, um litoral bem vasto. Então isso influencia bastante, é uma comida fresca. A Itália faz parte da cultura gastronômica do Mediterrâneo, que é uma comida baseada em frutos do mar, em peixes e fresca, né? Azeite de oliva e frutos que precisam de sol, né? Como o tomate, o pimentão. Então isso está bem presente. Então pense além do macarrão e do molho de tomate. Tá bom? Pense também em frutos do mar, isso tem tudo a ver com a gastronomia
italiana. E lá também é dividida em regiões, né? Regiões administrativas, regiões políticas ou geográficas. Mas falando aqui das regiões gastronômicas, a gente pode dividir a Itália entre o sul, o meio da Itália e o norte. Então, o sul é mais ensolarado, então isso influencia muito na gastronomia, né? Nas massas, como elas são preparadas, com mais água, com menos água. Se o local tem mais umidade, se coloca menos água na massa ou menos ovo, enfim, se for uma massa feita de ovos. Para que ela não fique tão liguenta, né? Ela consiga dar o ponto. Então, isso tudo, gente, influencia muito, né? O ambiente onde a gente está, a cultura, onde aquela gastronomia se desenvolve. Dizem que para conhecer um povo, você deve conhecer a sua gastronomia, sentar com alguém, com um nativo e comer com ele, para entender mais sobre aquela cultura. E é pura verdade, porque pela comida a gente consegue descobrir, inclusive, o humor do povo, como por exemplo os espanhóis, né? A Espanha também é fascinante, é uma variedade imensa, não daria tempo de eu falar tudo aqui, mas eu falei de pimentão, por exemplo, e lá é muito típico. Os frutos do mar também estão presentes, a Espanha faz parte dessa culinária mediterrânea que eu falei. E aí é um povo muito festivo. O que foi que eles desenvolveram? A partir desse humor festivo que é bem parecido com o brasileiro, nesse sentido de ser alegre, de ser extrovertido, de gostar de conversar. Eles desenvolveram o que eles chamam de tapas. Tapas são pequenas porções para a gente degustar. Ali tem vários sabores. Geralmente é uma base crocantezinha, mas pode não ser assim, porque é muita variedade. São pequenas porções, como se fosse aqui parecido com petiscos. Isso, são petiscos, só que os petiscos espanhóis. Então eles usam muita páprica, o polvo, como por exemplo tem um prato que se chama pulpo à la galega, que é um polvo com páprica e pode ser servido também com batatas. Então, isso tudo vem daquela cultura de bater um papo, de conversar, de sentar num barzinho, sentar num lugar para comer com os amigos e poder ficar beliscando enquanto bebe um drink, bebe um vinho e bate um papo. Então, gente, espero que com esse pequeno bate-papo de hoje vocês tenham gostado de conhecer essas curiosidades sobre a gastronomia, as culturas gastronômicas que eu citei aqui e que você possa refletir como cozinheiro, como você pode buscar esse conhecimento e usar esse conhecimento para criar pratos incríveis, tá? Esse é o meu desejo para você, que você aprenda técnicas, receitas e coloque tudo isso no seu repertório e arrase na cozinha. Então é isso. Deixa aqui seu comentário, me diz o que você está achando do nosso bate-papo diário sobre gastronomia. Um beijo e até amanhã!